Pessoal, na última aula, a gente finalizou a primeira parte da nossa página de menu, que foi o mostruário dos carros-chefes do nosso restaurante. Na aula de hoje, a gente vai continuar essa página e fazer o cardápio completo do nosso restaurante. Na nossa página, eu quero adicionar uma seção dando destaque aos pratos mais pedidos do restaurante. Para isso, eu vou voltar aqui no meu VS Code, na minha página menu.html, e depois da div correspondente ao banner, eu vou criar uma div bem grande, com a class special, pois corresponde aos pratos mais especiais do restaurante. Dentro dessa div, eu vou criar outras duas divs. Na primeira div, eu vou adicionar a class title, pois aqui será correspondente ao título da nossa seção. E na segunda div, vou adicionar a class most ordered, porque vai conter os pratos mais pedidos do restaurante. Na minha div de title, eu vou adicionar os elementos H1 e H2. Eu já vou adicionar também as classes de fontes que a gente criou anteriormente. Então, eu vou adicionar uma tag H1 com a classe yellow e vou adicionar o valor de os mais pedidos. Vou adicionar também o elemento H2 com a classe default font e o valor conheça os carros-chefes da casa. Vamos ver como ficou? Vou salvar meu arquivo, voltar para o navegador e recarregar a página. Com as classes que já criamos, já acho que o resultado está ótimo. Apenas vou adicionar um page no final da minha div, para criar uma separação para a próxima div que a gente vai adicionar. Então, voltando no meu VS Code, então aqui no meu elemento div class title, eu vou adicionar o atributo style e vou adicionar um paging bottom de 2%. Agora, na minha segunda div dos most ordered, eu vou criar uma outra div para cada prato que a gente vai adicionar. Então, a gente pode fazer um item juntos e depois é só copiar e mudar as fotos e informações. Para cada item, eu vou adicionar uma div com a class most ordered item. E dentro dela, eu vou adicionar uma imagem do meu prato, então uma tag img. Nesse primeiro, eu vou adicionar mais pedidos Arantini. E no meu alt, eu vou colocar prato mais pedido. Depois da minha imagem, eu vou adicionar mais uma div, que vai conter o nome e descrição do meu item. Então, eu vou adicionar uma div most ordered item description. E dentro dela, uma tag H4 com o nome do meu prato e uma tag P com uma descrição. Vale lembrar que nos dois elementos eu já vou adicionar a classe de fonte default. Vamos ver como isso fica? Vou salvar aqui meu arquivo, voltar para o meu navegador e recarregar. Bem, agora é o momento de aplicar nossos estilos. Vou voltar para o VS Code, vou voltar aqui para o arquivo de estilo e vamos alterar o estilo da div de descrição? Então, na minha classe most ordered item description, eu vou alterar a minha cor de fundo, então eu vou alterar o background color. Eu vou usar aqui a cor em hexadecimal, mas se você quiser, você pode usar pelo nome. Também vou alinhar o texto ao centro, então text align center. Vou adicionar uma borda de 4% em torno de todo o elemento, então um paging de 4%. Vamos ver como isso fica? Eu vou salvar o meu arquivo, voltar para o meu navegador. Agora eu gostei do estilo, mas a gente precisa alinhar ele com o tamanho da nossa imagem, até porque depois a gente vai adicionar outros itens. Então, vou voltar para o meu VS Code. E primeiro, eu vou aplicar estilo nos elementos da classe most ordered item. Aqui vou adicionar o display flex e também flex direction column. Agora, a gente vai alterar também a classe do most ordered.
Porque no futuro a gente vai adicionar mais itens e a gente não quer que ele ocupe a tela inteira. Então eu vou adicionar Display Grid, vou adicionar meu Grid Template Columns e aqui é o momento de a gente decidir quantas colunas a gente vai querer. No meu caso, eu vou utilizar 3 colunas, então eu coloco um FR para cada coluna que eu for utilizar. Vou adicionar também espaço entre as minhas colunas, então Grid Column Back, Grid Column Gap de 2% e um espaçamento entre as minhas linhas. Então, Grid Row Gap de 2%. Vou adicionar também um paging que a gente já adicionou em outros elementos e que ele está acabando que vira um padrão. Aquele paging que vai ficar um tanto para cima e para baixo e um tanto na lateral. Então, vai ser o paging 2%, que vai ser o valor que ele vai adicionar em cima e embaixo, e 6%, que vai ser o valor que ele vai adicionar nas laterais. Um último detalhe, eu quero aumentar um pouco a fonte do título do meu item. Isso eu já vou fazer direto no meu elemento. Então, salvando minha página de estilo, voltando para o HTML. Aqui na minha tag H4, eu vou adicionar o atributo de Style. E aqui eu vou adicionar Font Size Larger. Vamos ver como isso ficou? Vou salvar aqui meu arquivo, voltar para o navegador e recarregar. Bom, o meu item já está do jeito que eu quero. Agora, eu vou replicar ele, alterando as fotos e informações.
Agora, vamos dar uma olhadinha no nosso objetivo? Vou entrar aqui no nosso site. Esse é o nosso, esse aqui é o nosso objetivo. Como você pode ver, o menu todo, tanto a parte de entrada, quanto a parte de prato principal e sobremesa, elas seguem o mesmo padrão. Então, vamos criar a primeira seção juntos, a de entrada, e depois a gente só vai copiando, colando e alterando as informações, ok? Então, voltando aqui para o VS Code. Depois daquela minha div special, eu vou criar uma nova div para cada seção. Então, para a seção de entrada vai ser uma div, prato principal vai ser outra div, sobremesa outra div. Começando com as entradas, dentro da minha primeira div, eu vou adicionar uma div para o título. Ela vai ser da class title e dentro dela já vou adicionar um elemento H1. Esse elemento, eu também já vou adicionar a classe dele, que vai ser a nossa Yellow Cursive Font. E o valor vai ser entrada. Depois disso, para criar um espaçamento com a última seção, eu vou adicionar um paging top na div de título. No atributo style, eu vou adicionar um paging top. Fora dessa div, eu vou adicionar uma div que irá conter os itens dessa seção. Então, eu vou criar uma div e já vou adicionar uma class chamada entries. Agora, para cada item dentro dessa seção, eu vou criar uma outra div. Então, vamos fazer um junto? Vou criar uma div e vou dar a classe para ela de menu item, porque vai servir para todos os itens do menu. Dentro dessa div, eu vou criar uma div para o nome e preço do prato e vai ser da class entries também, incluindo uma tag p para o nome do prato, no meu caso vai ser pesto, que eu já vou adicionar a classe de fonte default e uma classe p para o preço do prato, que eu vou adicionar a class price. Vou adicionar também, fora dessa div, uma tag p com a descrição do meu prato. Então, vou adicionar minha tag p, ela também vai ter a class de fonte default e vai conter a descrição do meu prato. Vamos ver como ficou? Vou salvar meu arquivo, voltar para o meu navegador e recarregar. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer é começar a ajustar os itens. Então, voltando para o VS Code, eu quero que o meu preço fique na mesma linha que o nome do prato. Então, no meu arquivo de estilo, vou começar adicionando para a classe entries. E aqui eu vou adicionar um display grid e vou adicionar o template com duas colunas, porque eu tenho o nome do meu prato e o preço. Vou adicionar também espaçamento entre as colunas de 2% e o mesmo valor para espaçamento entre as linhas. Vou adicionar também aquele paging que a gente já falou algumas vezes, de 2% em cima e embaixo e 6% nas laterais. Vamos ver como está ficando? Vou salvar o meu arquivo de estilo, voltar para o meu navegador e recarregar. Bom, o nosso item já está muito melhor, mas eu ainda quero mudar como o preço está disposto. Então, eu vou voltar para o meu arquivo de estilo e vou usar a classe price que a gente criou. Aqui, eu vou mudar o tipo de fonte, vou mudar também a cor do meu texto e vou alinhar o meu texto ao final da minha div. E também, eu vou adicionar um paging ao item de descrição, porque eu quero que ele fique alinhado com o nome do meu prato. Então, eu vou salvar o meu arquivo, voltar para o meu HTML. E aqui no meu elemento P, que contém a minha descrição, eu vou adicionar style, paging left. Vou salvar aqui e vou para o meu navegador ver como ficaram as alterações. E pronto, a gente criou o padrão de elemento que a gente vai repetir para todos os outros itens. Pessoal, essa parte a gente colocou um pouco mais acelerado, porque é só realmente copiar o elemento que a gente já criou da outra div e colar, só alterando o nome então do prato, o valor e a descrição. E a gente vai fazer isso para todos os pratos de entrada, prato principal e sobremesa. Bom, vamos ver como ficou tudo isso? Eu vou salvar aqui o meu arquivo, menu.html, vou voltar para o meu navegador e vou recarregar.
Então agora a gente já tem o nosso menu completo. Pronto, você acabou de finalizar mais uma página do nosso site. Uau! Estamos fazendo progresso por aqui. Na próxima aula, a gente vai fazer a construção da nossa página de contato. Até mais!